Oi, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 7 do sexto ano, que já está na metade do último. Não é porque a gente está na metade que a gente vai fazer mal feito, né? Esse vídeo está aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, que é a Baixa Idade Média. O PET traz um texto, nesse texto fala de algumas mudanças, vamos entender melhor com algumas imagens e com as atividades. A primeira pede para você pesquisar algumas técnicas e algumas mudanças de cultivo na agricultura que aconteceram no final da Idade Média. A letra A fala da charrua. A charrua é esse arado que está aparecendo aí na imagem, que tem uma parte de ferro, e justamente por ter a parte de ferro, ele é mais durável e ele entra mais na terra, permitindo assim que a plantação produza mais. A letra B fala da ferradura. Claro que você sabe o que é uma ferradura, não é? É aquilo que está no pé do cavalo. Só que a primeira ferradura, que é essa da Idade Média, uma representação dela é essa que está aí, que é um trançado, né? Ela não era como a gente conhece hoje em dia. A letra C fala dos moinhos d'água e moinhos de vento. Eu acho que você também sabe o que é, mas vamos entender melhor. Essa daí é uma representação do moinho de água, que havia uma casinha, uma fonte de água que caía e fazia a roda girar. Olhando na imagem aí, você consegue perceber que o movimento da água faz um movimento num eixo, e esse movimento, ele é transmitido para um outro eixo, onde eram depositados grãos que eram triturados. Isso daí aumentava a produção de farinha e facilitava também a produção. Na letra D, tá falando do peitoral. Nossa, o que é isso? O peitoral, usando a mesma imagem que a gente usou na letra A, é essa parte da frente aí do cavalo, que é colocado para atrelar a charrua, a charrete e outras coisas. Dessa forma, o cavalo conseguia uma propulsão, uma tração que era mais forte, aumentando assim o poder do produto agrícola que era usado, né, como a charrua ou a charrete. A número 2 tem uma pequena introdução que está no finalzinho da página 65, que eu não coloquei aqui nessa imagem. Vamos direto para a página 66. Na página 66, que é a atividade mesmo, tem uma tabela, e nessa tabela está falando do crescimento demográfico, então do crescimento da quantidade de pessoas. E aí a letra A vem perguntar por que houve, quais fatores poderiam ser apontados para justificar o crescimento. Bom, é só a gente voltar na questão anterior. Aquelas mudanças na agricultura acabaram gerando um aumento de alimentos. Então, havia mais alimentos que não eram igualmente distribuídos. Claro que as pessoas mais ricas, os senhores feudais, comiam mais e melhor do que os servos, mas mesmo assim havia mais produção de alimento. Isso gerava que as pessoas estavam mais saudáveis. Por estarem saudáveis, elas vivem mais. Por viverem mais, elas têm mais filhos, que também ficam mais saudáveis e acabam vencendo aquelas doenças da infância. No final das contas, então, o desenvolvimento de novas técnicas gerou aumento populacional e diminuição da mortalidade. Então, nasceu mais gente e morreu menos gente, com isso, aumentou a população. Pediu para identificar na letra B o período que apresentou maior índice de crescimento. Vamos analisar. De 1000 a 1100, aumentaram mais ou menos 16%. De 1100 a 1200, 34%. E de 1200 a 1300, aumentou 45%. Então, entre 1200 e 1300 foi o período onde houve o maior crescimento populacional. Chegamos na última atividade da semana 2, que já é o meio do PET 7. E para mim começa a matéria a ficar bacana aí, por isso que eu estou mais empolgada. Bom, a número 3 começa a falar que as cidades passam a crescer, formando um núcleo que é o burgo. E desse termo surge a palavra burguês. Pediu para você pesquisar isso. Nossa, vamos pesquisar? Então vamos pensar sobre isso. Bom, as cruzadas acabaram levando a novos produtos, conhecimento de novos produtos que vinham de Orientes e de novas rotas. Esses produtos, claro que foram um sucesso, e essas rotas se tornaram também lucrativas. Junto a isso,
As novas técnicas que foram faladas lá no número 1, elas acabaram gerando um excedente de população, havia mais gente para trabalhar, mais servos, mais pessoas, e um excedente de produção, que seria feito com o que havia a mais. Esses 2 fatores, combinados a outras coisas, fizeram ressurgir a cidade. Isso significa que a cidade tinha morrido? Não, haviam cidades antes, mas as pessoas começaram a considerar que a cidade poderia ser um lugar para viver. Daí surge o renascimento das atividades comerciais. Havia novos e mais produtos para serem vendidos. Esses produtos vão ser vendidos em algum lugar. Aí o comércio passa a ressurgir. Isso daí gera o surgimento de feiras, como essa que está sendo representada aí. Quem ia vender nessa feira? Bom, é uma nova classe social que é a burguesia. A burguesia ela passa a refletir e a modificar completamente o pensamento. Por quê? Porque a burguesia ela não está em nenhum daqueles estratos. Ela não é da nobreza, ela não é do clero, ela não é servo, ela é um novo grupo social que tem uma nova função que é o comércio. Além disso, a burguesia começa a lidar com a troca de mercadorias por dinheiro, por valores, e não a troca de uma mercadoria pela outra. É pensar o seguinte: a burguesia lida com o excedente, enquanto o feudo produzia para o que ia ser consumido lá dentro. E a burguesia está pensando, nossa, o além, o que eu preciso para vender e conseguir mais. E aí vem um novo pensamento. O que importa é acumular riquezas. E esse pensamento ele está presente para a gente até hoje. Aí que vem. Letra A. Inicialmente, quem era considerado burguês? Lá no começo, então, era aquele comerciante que participava das feiras. Esse era o primeiro burguês. Atualmente, continuam existindo burgueses? Claro que sim. O comércio se modifica e a burguesia também. Letra C. Qual o significado mais comum da palavra burguês nos dias de hoje? E aí eu quero que você reflita um pouco comigo. Quando teve a Revolução Industrial lá na Inglaterra, a burguesia passa a ter um novo entendimento. O que é o burguês nesse conceito aí? É esse companheiro aqui que é dono do capital, ele é dono do dinheiro e dos meios de produção. Então, para mim, Raquel, continua sendo o detentor do capital. Eu continuo achando que o burguês é esse. Mas pode ser que você pense de outra forma, como, por exemplo, na música do Seu Jorge, da burguesinha, que é aquela que vai no cabeleireiro, no esteticista e tal. Então, para você, o que é o burguês hoje em dia? Terminamos a semana 2, acabou muito bem, estamos acabando o PET 7. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa um comentário. E se você está atrasado, procura aí no canal que tem todas as correções dos outros pets.